Olá, oitavo ano, tudo bem? Bom, hoje a nossa aula falará a respeito de gênero textual, peça teatral. Vou compartilhar aqui com vocês a minha telinha da apresentação que eu preparei sobre esse tipo de gênero. E gostaria que vocês copiassem no caderno, tá bom? Para que vocês tenham a matéria explicadinha no caderno de vocês também. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a origem da peça teatral, né? Como foi que ela surgiu, algumas características. Então ela é uma forma literária, normalmente constituída de diálogos entre personagens e destinada a ser encenada. Então quando a gente pega um texto para ler, e este texto é do gênero textual peça teatral, nós vamos perceber que ele não é da mesma maneira, não é escrito da mesma maneira como os outros textos que a gente vem estudando, por exemplo, os contos, né? Aqui nós temos, primeiro, sendo falado o personagem, depois o nome do artista, né, do ator que está fazendo aquele determinado personagem. E aí, então, nós temos as falas, vamos fazer a leitura dessas falas. Não apenas lida, né? Então, a gente vai ver como que vai ser encenado essa peça. As peças teatrais, tais como as conhecemos hoje em dia, né, no mundo ocidental, elas surgiram na Grécia Antiga. Nas encenações, os atores devem respeitar um roteiro feito por um dramaturgo. E o diretor tem o papel de fazer o roteiro ser cumprido nos mínimos detalhes. É também ele o responsável por dirigir os ensaios. Os cenógrafos também são muito importantes, já que eles caracterizam o espaço onde a peça será apresentada. Então, o papel do cenógrafo, nesse caso, é ornamentar, né? Como é que vai ser a apresentação desta peça em palco? Quais elementos terão no palco para auxiliar visualmente os artistas que estarão representando a peça? Então, esse é o papel do cenógrafo. Vamos a mais algumas características. Qual é a estrutura de uma peça teatral? Primeiro, indicação dos nomes das personagens no início de cada fala. Segundo, listagem inicial das personagens. Terceiro, indicação sobre o cenário. 4. Indicação sobre movimentação das personagens em palco, as atitudes que elas devem tomar em cena, os gestos que elas devem fazer e até mesmo a entonação que a sua voz deve ter, né? Porque é com ela que a gente dá mais emoção ao que nós falamos, né? Com a palavra que o autor dá mais emoção ao que vai ser dito. Então, esse número 4 ele é muito importante, porque quando ele fala sobre indicação de movimento, indicação de movimentação dentro do palco, de entonação de voz, nós chamamos isso de rubricas, e nós vamos ver mais adiante qual a importância dessas rubricas dentro da peça teatral. 5. Informações sobre a estrutura externa da peça, ou seja, qual vai ser a divisão dela, né? Em atos, em cenas ou em quadro. A gente sabe que normalmente ela é dividida porque a peça teatral geralmente ela é longa, então precisa ser dividida, assim como nós lemos num romance, que é dividido em capítulos, por exemplo. Divisão do texto da peça teatral. A exposição é a apresentação dos personagens e antecedentes da ação, né? Então, antes de se começar a leitura propriamente dita da peça, nós vamos ver a lista com os nomes dos personagens e o que vai acontecer, né? Os antecedentes da ação, então o que acontece antes de cada cena. O conflito, que a gente já conhece, né? Que a gente vem estudando do gênero textual conto, do tipo narrativo, que são, né? Que é o conjunto de fatos que fazem a ação progredir. O desenlace, né, que é o desenvolvimento e que finaliza com o desfecho da ação dramática. Aqui eu coloquei para vocês uma fotografia da representação de uma peça teatral que fazia a encenação do conto da Bela e a Fera. Personagens do texto teatral.
temos o protagonista ou a personagem principal, né? Nós sabemos que o protagonista nem sempre é o do bem, nós podemos ter um protagonista do mal, lembrando que a característica principal para que a gente encontre o protagonista é saber, né, é verificar se ele é a personagem principal do texto. O antagonista, que normalmente é o do mal, né, mas nem sempre. O antagonista, a característica principal dele é sempre estar contra o protagonista. As personagens secundárias, que são aquelas de menos importância em relação aos personagens principais, né, protagonista e antagonista, e os figurantes. Figurantes são aqueles que normalmente não possuem fala alguma, ok? Aqui essas fotos que eu coloquei para vocês é de um musical. É uma peça teatral que envolve música. E ela é uma releitura em cordel do Mágico de Oz, o clássico Mágico de Oz. Então, essa releitura eles deram o nome de O Mágico de Oz. O objetivo da peça teatral. Ela pode ser moralizadora, distinguir o bem do mal para mostrar que o bem sempre vence. Ela pode ser lúdica, de entretenimento, diversão, que quer apenas causar o riso na pessoa que está assistindo. Pode ser de crítica, que vai ser em relação à sociedade do seu tempo. E ela pode ser também didática, quando quiser transmitir um ensinamento. O texto teatral tem semelhanças com o texto narrativo. Ele apresenta fatos, né, que são as ações, personagens, tempo e lugar. O texto apresenta o emprego particular do tempo. Como a ação é representada e não contada por um narrador, e aí a maioria das peças não possuem narradores. Professora, isso acontece sempre? Não. Às vezes nós podemos ter, sim, uma peça em que haja um narrador, mas isso não é tão comum. Então, como a ação é representada e não contada por um narrador, como ocorre nos textos narrativos, o texto teatral faz coincidir o tempo de ficção, ou seja, o tempo de duração dos fatos, né, das ações, com o tempo da representação. Então, a gente vai normalmente dizer que o tempo daquela ação é o tempo em que está sendo representado ali para nós. No texto teatral, geralmente o narrador está ausente. A ação ela é conduzida pelas personagens durante toda a história. A caracterização de cada personagem no texto se dá por meio do que ela revela, sobre si mesma em suas falas. E pode ser por meio de suas ações ou a fala de outros personagens, né? Ou do que as outras personagens dizem ao seu respeito. As falas das personagens assumem um papel de destaque na construção da história. A fala ela é reproduzida pelo discurso direto. O que é o discurso direto, gente? Isso é muito importante que vocês saibam, tá? Então, coloquem aí no caderninho quando forem anotar. Muito importante. Discurso direto é aquele no qual reproduzimos fielmente nossas palavras e as do nosso interlocutor em algum diálogo. Durante a construção desse tipo de discurso, é comum o uso de verbos declarativos. O que são verbos declarativos? São aqueles verbos em que nós declaramos alguma coisa, que podem ser disse, respondeu, afirmou, ponderou, sugeriu, perguntou, indagou, etc. Esses são exemplos de verbos declarativos, que são comuns de serem utilizados em discursos diretos. Olhem aqui um exemplo de discurso direto. Por que chegou tão tarde? Perguntou-lhe, olha aí o verbinho declarativo, perguntou-lhe nervosa com as mãos na cintura e os pés batendo no chão. Então, aqui nós temos um exemplo claro de discurso indireto, onde nós podemos verificar o uso de um verbo declarativo. Neste caso, foi utilizado o verbo perguntar. O diálogo constitui o elemento essencial de um texto teatral, porque sem ele a gente não consegue verificar, né, as ações em desenvolvimento. No diálogo, é comum haver oposição e uma luta de vontades que caracterizam o conflito. Então, é como se fosse o bem e o mal, né? A vontade de um versus a vontade do outro. O conjunto de elementos que compõem no palco o espaço em que ocorrem as ações é chamado de cenário.
Além do cenário, outros elementos também estão presentes, como música, luz, figurino, maquiagem, gestos e etc. No texto teatral escrito, o autor indica esses elementos através das rubricas. Lembram que a gente falou isso lá em slides anteriores? Então, as rubricas, então, frisem bastante isso. As rubricas, elas aparecem no texto em letras de tipo diferente e elas indicam como as outras personagens devem falar. E a isso nós chamamos de rubrica de interpretação. E como devem se movimentar. É a rubrica de movimento. Quando lemos um texto teatral, as rubricas cênicas procuram nos dar informações sobre aquilo que se vê no palco. Vamos observar no próximo slide um exemplo de texto onde aparecem sinalizadas para a gente onde estão as rubricas, para que vocês entendam melhor. Ó, essa peça aqui é o Conde de Monte Cristo. Observem o título aqui em cima. Ó, aqui a primeira voz é o narrador. Nessa peça há um narrador. Cena 1. Olha aqui, ó, com letras. Tá vendo aqui, gente? Observem a minha setinha. Entre parênteses, em letras em itálico, nós temos um texto escrito com uma letra diferente das falas. Essa é uma rubrica. Observem, som de navio. As cortinas se abrem. Há pessoas que saúdam com lenços dando boas-vindas. Dantes e Morrel chegam de lados opostos. Se cumprimentam num aperto de mão. Dantes tem porte altivo e andar elegante. Morrel está entusiasmado com a chegada de Dantes e o navio. Então, aqui nós temos uma rubrica de quê? De interpretação. É como essas pessoas vão se movimentar, né? De movimentação, como essas pessoas vão se movimentar, como elas vão se comportar no palco. Então, aqui, ó, o nome da personagem. Entre parênteses, nós temos o nome do ator que vai interpretar a personagem indicada. Aqui embaixo nós temos outra rubrica, ó, Morrel abaixa a cabeça, triste e diz. Então, aqui nós temos mais uma vez uma rubrica de interpretação. Quando ele fala Morrel abaixa a cabeça, como ele deve se comportar, né? Interpretar esse momento dentro da fala, dentro da cena. Muito bem, vamos passar aqui adiante. A linguagem do texto da peça teatral. A linguagem empregada no texto, ela vai variar de acordo com a época que ele foi escrito, com a época que o autor quer retratar e com a procedência e o nível social e cultural das personagens. Então, a linguagem ela pode variar em função de várias coisas, perceberam? Quando a peça teatral ela é longa, costuma-se dividi-la em partes, que são chamadas de atos. Agora, eu já vou deixar para vocês uma listinha de exercícios que vão estar lá no nosso livro de gêneros, leitura e análise, na página 18 até a 25. Gostaria que todos fizessem esses exercícios, passassem esses slides nessa aula para o caderno de vocês, para que a gente então possa corrigi-la numa outra aula, tá bom? Então, fiquem com Deus, estudem e façam os exercícios, tá bom? Grande beijo!